A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Olá, hoje é terça-feira e está começando mais uma edição do Jornal do Acta. E antes de qualquer coisa, a gente faz um intervalo comercial rapidinho e volta já. Ver o trabalho do governo que mais avança na segurança. Novos CISPs, novo helicóptero, novos totens de monitoramento e novos profissionais. É o maior investimento em segurança da história e a maior queda dos índices de violência também. Os avanços são grandes, mas ainda temos muito trabalho a fazer. É o governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. O projeto Flechai segue realizando uma série de ações para o desenvolvimento da região, desde o incentivo à economia local até um pacote de obras. 14 das 23 medidas foram implementadas e as demais estão em andamento. 99,9% das indenizações já foram pagas e 280 vagas foram disponibilizadas em 14 cursos, realizados em parceria com o Senai, Senac e Sebrae. A creche escola e a unidade básica de saúde estão em estágio avançado e mais de 4 quilômetros de vias estão recebendo obras para melhoria da mobilidade urbana. Vigilância patrimonial, controle de pragas e limpeza são frequentes na região. Outras iniciativas também acontecem aqui, como transporte escolar gratuito e rota de ônibus exclusiva. O projeto Flechais está previsto no termo de acordo assinado com as autoridades. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió. E a gente começa com um resuminho das notícias da manhã com Alberto Lima, no Compacta. Vamos começar o programa com Ayrton Santos, diretor da Vigilância Sanitária de Maceió. É que a Vigilância ontem fechou um estabelecimento comercial no bairro Jatiuca, aqui em nossa capital, que estava vendendo coco, mas de forma irregular. Você imagina, né, Celso? Você pegar aquela água de coco nesse calorzão em nossa capital, o que é que acontece? Onde estava sendo comercializado esse coco, essa comercialização estava irregular. Fala aí, Ayrton. A Vigilância Sanitária de Olho Vivo, nesta terça-feira, interditou um estabelecimento ali no bairro da Jatiuca. O estabelecimento que comercializa coco verde, trabalhando clandestinamente, envasando água de coco. Isso é proibido perante a lei. Primeiro, ele tem que se adequar com as normas sanitárias, tem que ter um local bem higienizado, tem que ter os equipamentos indicados e, sobretudo, ter autorização do MAPA, Ministério da Agricultura, e autorização da Vigilância Sanitária de Maceió. Lá também ele estava fora dos padrões da Vigilância Sanitária, muitos corpos expostos lá no chão, tem risco de xixi de rato, cocô de cachorro, gato, pode trazer sérias doenças às pessoas, leptospirose, entre outras doenças. A Vigilância Sanitária notificou e multou e interditou na forma da lei, e eles terão 30 dias para se adequar com as normas sanitárias. Vigilância Sanitária de Olho Vivo, sempre fazendo o bem. Um integrante de uma facção criminosa aqui no estado de Alagoas foi preso, acusado de matar, esquartejar e tentar queimar o corpo da vítima. Isso porque a vítima estaria assediando uma das filhas de um dos integrantes dessa facção criminosa. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. O delegado Diego Nunes, de Olho d'Água das Flores,
traz mais informações. Foi dado cumprimento a mandado de prisão de um homem de 30 anos de idade, acusado de ser um dos autores do homicídio do idoso Luiz Joaquim Soares, de 61 anos de idade. Esse crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2024, no município de Olho d'Água das Flores. Conforme as investigações, esse idoso supostamente teria assediado e importunado uma jovem adolescente moradora do município. Essa adolescente seria filha de um dos integrantes de uma facção criminosa. Por esse motivo, esses indivíduos, integrantes dessa facção criminosa, se reuniram, foram até a residência do idoso no dia 29 de dezembro e praticaram esse crime brutal. Eles o assassinaram com a utilização de facões e em seguida esquartejaram o corpo. E no momento em que estavam tentando atear fogo aos restos mortais dessa vítima, um dos familiares da vítima, do idoso, chegou ao local e testemunhou esse crime. Os indivíduos tentaram fugir, mas em uma ação rápida da polícia, 2 deles, sendo um menor e um maior de idade, foram presos em flagrante delito. Nós demos prosseguimento às investigações, conseguimos identificar os demais autores do crime. 2 deles também foram presos em um momento posterior. Foi preso esse 5º elemento, esse 5º indivíduo. Portanto, nós aí conseguimos identificar os 5 autores do crime e os 5 permanecem presos. Nós consideramos que a investigação foi devidamente concluída com a prisão desse indivíduo ontem e o crime foi esclarecido. Eles seguem presos à disposição da Justiça e o inquérito policial foi devidamente remetido ao Poder Judiciário, onde terá prosseguimento. Olha, e um homem foi preso do sertão de Alagoas, acusado de matar, sabe quem, gente? A própria mãe. Isso porque ele ficou irritado com a mãe perguntando a ele que horas ele queria almoçar. Preocupação de mãe com qualquer filho. O delegado Igor Diego tem os detalhes dessa prisão. Foi preso um homem de 37 anos de idade por ter matado a sua própria mãe na cidade de São José da Laje. Este homem estava amolando a sua faca quando sua mãe, por diversas vezes, perguntou em qual horário ele gostaria de almoçar. Ele ficou irritado com a insistência da mãe e desferiu vários golpes de faca contra ela. Ela veio a óbito. Este homem já foi condenado a mais de 20 anos de prisão por este crime. Contudo, ele estava foragido, se escondendo no interior de Pernambuco, na cidade de Canhotinho. Em um trabalho realizado pela Seção de Capturas da Draco, foi possível localizá-lo e, em parceria com a delegacia da cidade de Canhotinho, foi realizado a sua prisão. A Polícia Civil de Alagoas deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 19, mais uma grande operação em todo o estado, que tem como objetivo a prisão de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios, latrocínio, estupros, violência doméstica, roubos, furtos, organização criminosa, entre outros delitos. Até o momento, mais de 20 acusados já foram presos. A operação está sendo coordenada pelo secretário de Segurança Pública, delegado Flávio Saraiva, e pelo delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier. Ver o trabalho do governo que mais avança na segurança. Novos CISPs, novo helicóptero, novos totens de monitoramento e novos profissionais. É o maior investimento em segurança da história e a maior queda dos índices de violência também. Os avanços são grandes, mas ainda temos muito trabalho a fazer. É o governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. O projeto Plexai segue realizando uma série de ações para o desenvolvimento da região, desde o incentivo à economia local até um pacote de obras. 14 das 23 medidas foram implementadas e as demais estão em andamento. 99,9% das indenizações já foram pagas e 280 vagas foram disponibilizadas em 14 cursos, realizados em parceria com o Senai, Senac e Sebrae.
A creche escola e a unidade básica de saúde estão em estágio avançado e mais de 4 quilômetros de vias estão recebendo obras para a melhoria da mobilidade urbana. Vigilância patrimonial, controle de pragas e limpeza são frequentes na região. Outras iniciativas também acontecem aqui, como transporte escolar gratuito e rota de ônibus exclusiva. O projeto Flechais está previsto no termo de acordo assinado com as autoridades. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió. E chegou aquele momento da gente falar sobre os bastidores da política com Alan Jones, no momento do Com a Palavra, aqui no Jornal do Acta. Antes, porém, deixa eu te lembrar que o Com a Palavra é toda terça-feira depois do Jornal do Acta, mas se você quiser acompanhar, é todo dia também no portal acta.com, no blog do Com a Palavra. Enfim, chega de falar. Alan Jones, está contigo. Boa noite. Aqui na Câmara de Maceió. E dessa vez temos a imensa satisfação de estar presente aqui no gabinete do vereador David dos Empregos, do União Brasil, que foi, sem dúvida nenhuma, a grande sensação nas últimas eleições em outubro do ano passado. Teve quase 5.500 votos, uma votação expressiva, um nome que foi crescendo ao longo dos últimos anos. O David, que também ganhou muito protagonismo nas redes sociais, divulgando vagas de empregos abertas a toda a população, e isso fez com que ele ficasse popular ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Vereador, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Naquela época das eleições, você estava numa disputa acirrada com outros candidatos dentro do União Brasil. 5.500 votos. Era uma votação que você já projetava? Era um pouco mais? Era um pouco menos? Lhe surpreendeu essa vitória? Eu digo, foi uma surpresa positiva para você ter conquistado essa votação expressiva e conquistar agora chegar à Câmara de Maceió. Seja bem-vindo ao Com a Palavra. Muito obrigado pelo convite, a todos que fazem o Acta. Inclusive, eleição sempre é uma surpresa, né? Eu acredito que nenhum candidato ele tem uma certeza de quantos votos ele vai ter ali quando encerrar as urnas e quando terminar a eleição. Então, assim, é uma surpresa. Eu quero começar, inclusive, agradecendo aos 5.421 eleitores que saíram das suas casas para ir depositar esse voto de confiança. Espero corresponder todos eles e, assim, esperar a gente ter uma projeção que poderia bater essa margem, porque em 2020 eu tive 3.879 votos e ainda sem estrutura, sem ser muito conhecido, vendo de fato se era algo possível, até porque eu não tenho padrinhos políticos, não sou do meio político, como foi relatado aqui, eu fazia apenas divulgação de vagas e depois eu comecei a ajudar a população com a qualificação profissional também, a inserção no mercado de trabalho também, e aí foi essa surpresa em 2020 ter esse quantitativo que é inclusive maior em 2020, cabe ressaltar aqui, do que alguns vereadores que tiveram um mandato em 2020 ainda. 4 ou 5 vereadores que chegaram a ocupar essa casa aqui que a gente está presente, tiveram menos votos que eu. Por uma questão de conjuntura, a votação de partido. No partido anterior, você estava em qual partido em 2020? Eu estava no PRTB, sim. Fui o terceiro colocado, foi muito difícil essa eleição de 2020, na pandemia inclusive. A primeira foi a Silvânia Barbosa e conseguimos uma cadeira e ela está ainda na casa, né, no seu, acredito que 6º mandato. Então, assim, foi uma surpresa em 2020. 2022 veio, como candidato a deputado federal, eu tive voto em 89 cidades, dos 102 municípios aqui de Alagoas, e, para surpresa de muitos, foram mais de 10 mil votos, sendo 8.262 só aqui em Maceió. Então, eu saí de 3.879 para 8.262, e na margem, né, candidato a vereador em 2024, eu sabia que tinha muito mais pessoas concorrendo do que em 2022, que eu era candidato a deputado federal, então eu sabia que podia cair ali para os 5, 6, entre 4,5 a uns 6 mil votos, e bateu ali 5.421. Como é que foi esse crescimento ao longo dos últimos anos, David? Você é David dos Empregos, mas isso não quer dizer que você vá sair por aí distribuindo emprego para a população. Longe disso, né? Para ficar bem claro. Só que você
você ganha projeção divulgando as vagas na rede social. Eu já lhe acompanho há muitos anos, né? Familiares, amigos, você ganhou um protagonismo muito grande. E como é que foi essa construção de você divulgar a vaga de emprego e também conseguir qualificação profissional? Você fez parceria, por iniciativa própria, com apoio do poder público? Como é que funcionou essa relação sua com os maceioenses até você chegar aqui na Câmara de Maceió? Isso, eu sou uma pessoa que passei por muitas situações ao longo da minha trajetória profissional. Isso não vem só da minha formação. Eu estudei no IFAL, fazia minha primeira graduação. Foi superior tecnológico em construção de edifícios, depois me formei engenheiro e agora na UFAL terminando a administração. Então, assim, eu tive a dificuldade em conseguir emprego, em conseguir até uma oportunidade de estágio. E muitos estágios, eles são, inclusive, obrigatórios para você conseguir completar a sua graduação. E aí, ainda estudante do IFAL, 2011, ou seja, a gente está falando de algo há 14 anos. Eu nem pensava em política. Como eu falei, eu não era do meio político. Então, em 2011, ainda estudante, universitário, tive essa dificuldade em conseguir se inserir, criei um grupo lá na época na plataforma do Facebook e comecei a divulgar as vagas com colegas dentro da instituição. Isso foi crescendo, foi para outras instituições, que era um grupo chamado Mundo do Estágio Alagoas. Tinha 25 mil pessoas nesse grupo. Então, assim, já era um grupo que estava consolidado. E depois eu vim para o Instagram, para a plataforma que estava sendo mais utilizada, e hoje bate mais de 300 mil pessoas. Inicialmente, era ofertada apenas as divulgações. Fazia divulgação de vaga que eu sabia, inclusive algumas eu estava concorrendo com outras pessoas, mas a finalidade era ajudar. Então, mesmo que fosse uma vaga que eu ia concorrer, eu fazia divulgação lá nesse grupo. E, posteriormente a isso, já com o retorno dos empresários e dos recrutadores, foi observado que muitas pessoas não tinham uma qualificação. E muitas qualificações eram básicas, era às vezes um curso de recepção, de atendimento, como atender os clientes. E aí, por conta disso, e através de uma parceria que eu fiz com uma professora do SENAC ainda, eu fiz uma proposta que foi fazer o curso de qualificação, cobrando muito baixo, um valor assim, acessível para a população, que esse valor arrecadado era só para custear questão da administração, questão do aluguel do local, e deu muito certo. De 2017 para cá, a gente ultrapassou mais de 10 mil pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Fiz projetos hoje com grandes empresários, faço parceria também, estou sempre nas instituições fazendo a divulgação, porque elas também têm programas de gratuidade. Então, assim, desenvolvi um projeto que qualificou mais de 1.000 pessoas, 550 aqui em Maceió e 450 lá em Arapiraca. Então, eu saí do divulgador para ser a pessoa que qualifica e que ajuda as pessoas mais diretamente. Só que, vamos separar as coisas, eu, quanto parlamentar, não fico só com essa pauta relacionada à empregabilidade e educação, fico com outras também, escuto muito as demandas das comunidades, sempre estou fazendo indicação relacionada a algo que venha beneficiar toda a população e, quanto parlamentar, pretendo destinar recursos para instituições que promovam a qualificação profissional, porque foi a minha porta de entrada. Através da educação, eu consegui ter a minha vida transformada, consegui me formar, consegui passar num concurso público e eu atrelo tudo que eu tenho conquistado daí. A política veio posteriormente como consequência e eu espero usar a política de uma forma boa, porque a política não é ruim. Através da política, a gente consegue desenvolver muitos projetos que vão ajudar a sociedade. O Jornal do Acta fica por aqui. Valeu pela sua companhia durante toda a semana. Tenha um bom fim de semana, aproveite, juízo e esteja aqui inteiro na segunda-feira, viu? Tchau. Dá pra ver o trabalho do governo que mais avança na segurança. Novos CISPs, novo helicóptero, novos totens de monitoramento e novos profissionais. É o maior investimento em segurança da história e a maior queda dos índices de violência também. Os avanços são grandes, mas ainda temos muito trabalho a fazer. É um governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. O projeto Plechai segue realizando uma série de ações para o desenvolvimento da região, desde o incentivo à economia local até um pacote de obras.
14 das 23 medidas foram implementadas e as demais estão em andamento. 99,9% das indenizações já foram pagas e 280 vagas foram disponibilizadas em 14 cursos, realizados em parceria com o Senai, Senac e Sebrae. A creche escola e a unidade básica de saúde estão em estágio avançado e mais de 4 quilômetros de vias estão recebendo obras para a melhoria da mobilidade urbana. Vigilância patrimonial, controle de pragas e limpeza são frequentes na região. Outras iniciativas também acontecem aqui, como transporte escolar gratuito e rota de ônibus exclusiva. O projeto Flechais está previsto no termo de acordo assinado com as autoridades. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió.